Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Dessa vez vou de Antônio Gramsci, Hegemonia Cultural, professor Michael Gonçalves da Silva, sou professor de filosofia. Essa é uma aula para ensino médio. Vem comigo para essa aula. Se você está acompanhando essa aula, eu gostaria de contar com seu like, sua inscrição. Ative o sininho para receber notificações e faça seus comentários. Vou colocar essa aula aqui porque no material que eu estou usando aparece lá uma paginazinha sobre Antônio Gramsci e alguns livros didáticos estão colocando aí. Não vejo muitas questões sobre Antônio Gramsci nos vestibulares, tanto que nem vou colocar aqui, mas pode ser um vocabulário interessante para você trabalhar em redação, para você trabalhar dependendo do tema. Então, pode ser um tipo de repertório interessante, diferente do tradicional, e há quem vai fazer críticas, quem não goste, cara, essa discussão eh, não vejo como importante aqui. Eu acho que o importante é ampliar nosso repertório cultural e seguir discutindo temas da nossa época, do nosso tema, tá? Antônio Gramsci é um pensador vigoroso, com obra. Aqui está a imagem dele, né? Você tem poucas fotos dele, algumas fotos dele jovem, porque o cara morreu jovem, né? Morreu em 1937, nasceu em 1891, morreu em 1937, filósofo, jornalista, político italiano, ligado ao Partido Comunista Italiano, preso pelo regime fascista de Mussolini, escreveu principalmente Cadernos do Cárcere, né? Então, a sua escrita ali no cárcere foi a maior parte, foi o que o que ele produziu, que chegou para a gente e que é o maior tema da nossa análise, tá? Contexto histórico, né? Início do século XX, ascensão do fascismo, crise do capitalismo, revolução russa, debate sobre o papel da classe trabalhadora na transformação social, e é isso, né? Usando um textinho aqui dele para a gente entender os temas dele. Instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência. Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa força. Então, Antônio Gramsci é um cara que segue bastante das ideias do Marx, ele é um marxista e ele vai falar da importância dessa organização política, da ideia de enfrentar determinadas hegemonias, e aí ele vai explicar um pouco esse termo, tá? E vai falar da importância da intelectualidade, da tentativa de construção de consciência de classe, quem seriam as pessoas adequadas para fazer esse movimento de constituição dessa consciência. Então, principais conceitos aí, vamos falar de alguns, tá? Vão ser hegemonia, sociedade civil versus sociedade política, intelectual orgânico, bloco histórico, tá? São 4 conceitos. Hegemonia. Não basta dominar pela força, a classe dominante também mantém o poder também pelo consentimento dos dominados, né? É hegemônico o poder, né? Quando você percebe que toda a sociedade está montada e construída para manutenção de uma forma de poder, de uma forma de construção de realidade. Então, ele observou, ele viu, né? Ele sofreu com o fascismo. E ele observa que o fascismo está arraigado em toda a sociedade e que tem estruturas bastante importantes para a constituição da sociedade que estão fascistizadas, né? Estão dominadas teoricamente pelo fascismo. O exemplo aí, as escolas, as igrejas, meios de comunicação, a própria família, tá? Então, a gente poderia afirmar que se torna hegemônico uma lógica, né? Quando as pessoas não questionam, as pessoas ensinam seus valores, isso lembra muito, né, a ideologia para o Marx, né? Mas aqui ele está falando de hegemônico, né? Numa ideia de que tá uniforme, tá estabelecido, tá constituído, tá socialmente validado e as coisas estão assentadas, né? E não tem crítica, não tem discussão. Essa é a realidade de em muitos momentos, em muitas
condições históricas. Isso é importante, tá? Sociedade civil versus sociedade política. Ele vai dizer que a sociedade política é o Estado, o governo, instituições coercitivas que trabalham para esse governo e que favorecem aquele discurso hegemônico, aquele discurso que está mais assentado na realidade, mais estabelecido, né? E a sociedade civil seria um espaço das ideias, da cultura, dos valores, das organizações sociais. Então, igrejas, sindicatos, escolas, movimentos culturais, sociedade civil, ela não está institucionalizada na forma do Estado, na forma política, na forma profissional política, né, e estruturada, né, por meio de mecanismos de Estado, né? Então, porque é curioso que as possibilidades de transformação não vêm dos políticos profissionais, não vêm da estrutura do governo em si, mas provavelmente de grupos de pessoas que de fora desse universo vão fazendo movimentações, né? Os sindicatos foram, né? Nesse momento histórico, os sindicatos eram coisas perseguidas, né? Só para citar um exemplo, né, da década de 40, década de 30, 40, 50, quando você começa a ter quadrinhos de heróis, e mais para frente, quando esses heróis se unem em grupos, os heróis são ligas e os vilões são sindicatos, sindicato do crime. Cara, é curioso isso, né? Como o termo é um exemplo de como é hegemônico um discurso, né? Que o sindicato é maligno, é do mal e faz mal e tal. É uma associação que não tem a ver com o Estado geralmente estava do lado dos heróis. Então, parece uma bobagem, mas uma revista em quadrinhos traz muito da cultura, da ordem social que está estabelecida, do discurso social que está estabelecido, tá? Então, a hegemonia se conquista e se mantém principalmente na sociedade civil, tá? Então, é aí que surge uma coisa importante, a necessidade do intelectual orgânico, que esses grupos sociais, eles são capazes de produzir intelectuais que fazem parte da comunidade, que tem o pé na realidade e que podem ajudar as pessoas a terem maior consciência, a entenderem sua condição, a compreenderem a sua dominação, a compreenderem o sistema que estão vivendo. Então, o intelectual orgânico, né, ele seria alguém que enfrenta a forma, o discurso dominante, enquanto o intelectual tradicional é aquele que não muda nada. Ele faz o seu trabalho, mas as coisas continuam tais e quais, né? Bloco histórico seria a união entre a estrutura econômica e superestrutura cultural que sustenta uma determinada ordem social. A transformação social exige mudar tanto a economia quanto a cultura. Então, é um bloco histórico quando você observa que aquilo entrou numa sinergia entre discurso e mecanismos políticos, mecanismos de Estado. Um exemplo claro é o fascismo, né? Fascismo que era um discurso que foi ganhando materialidade política em partidos, em movimentos, que ganha no voto e se estabelece no poder, dá golpe, faz e acontece. E nas aulas de história, imagino que você tenha visto um pouquinho sobre isso, tá? Então se cria um bloco histórico mais ou menos dessa forma, tá? Então, pensando na educação, Antônio Gramsci já falava da importância da educação para enfrentar a hegemonia, né, para construir novas formas hegemônicas, né, e ele propunha uma escola que formasse pessoas para o trabalho, preparando cidadãos críticos, mas ao mesmo tempo que tivesse uma formação para trabalhar, de certo modo, uma formação humanista também, né? Uma formação que produzisse cultura, que universalizasse cultura e que pudesse enfrentar a dominação. Então, mais filosofia, mais humanidade, mais geografia, mais história,
né, bastante gramática para entender, né, o que lê, bastante literatura para ter cultura, bastante ciência, sim, para entender esses letramentos, para você poder ter afinidade com as determinadas áreas e se engajar nos trabalhos possíveis aí, tá bom? Então, conexões aí importantes, a gente poderia falar da teoria gramsciana no sentido, por exemplo, de associar com Paulo Freire, que também defendeu uma educação crítica e libertadora, podia enfrentar a questão das fake news, da mídia, das redes sociais como espaço de disputa da hegemonia, o quanto as redes sociais, as big techs hoje associadas ao Estado, dos Estados Unidos principalmente, né, como a hegemonia explica a permanência de desigualdades mesmo em regimes democráticos, porque por mais que a gente esteja num regime democrático, o discurso meritocrático, liberal, o discurso capitalista, é um discurso que está permeando a sociedade e da pessoa mais pobre a mais rica, você vê certos mantras sendo repetidos, né? Que é com esforço que se alcança, né? Pelo trabalho, a gente vai mudar nossa condição e não é bem assim, né? O trabalho realmente, o trabalho dignifica um homem, é lógico, a gente precisa produzir, precisa de trabalho, mas a gente sabe que não é tão simples, infelizmente, né? Como dizia o Adorno, né? O burguês e o proletário estão tentando ir para o mesmo lugar, mas quem chega é o burguês. O proletário morre na tentativa e no máximo seu filho vai um pouquinho mais longe, né? Essa é a realidade. Mas a gente pode falar de movimentos sociais e culturais que desafiam valores dominantes, feminismo, o antirracismo, o movimento indígena, tá? Então tá aí uma série de conexões para a redação que você poderia utilizar termos do Antônio Gramsci, né? O intelectual orgânico, exemplo, pode ser um influenciador, pode ser o professor, pode ser você na sua casa, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um amigo, tão orgânico no sentido de estar enraizado, de estar fazer parte da matéria orgânica, fazer parte daquela realidade estabelecida. E isso é interessante de observar, tá bom? Então, é um vídeo curtinho. Antônio Gramsci é um pensador bastante interessante, mas muito mais debatido numa série de ofensas e enfrentamentos entre esquerda e direita. Na verdade, a esquerda não vai ofender, né? Vai encará-lo como um pensador importante, e a direita vai detonar, às vezes vai utilizar de seus métodos a favor do seu próprio discurso. E é isso. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações, dá aquela curtida, comenta e aquele abraço, beleza?